Thank you. Tem muita gente aqui, senão eu não vou entender. A graça e a paz. Amém? Amém. Olha quanta gente nova está aí do seu lado hoje. Temos vários visitantes essa noite. Então vire para o seu lado e diga assim: você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Vire para trás agora e diga: você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Microfone dela. Toque no da frente agora e diga: você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Tap the person in front. Amém. Amém. Glória a Deus. Tudo bem aí? Ok. Glórias a Deus. Praise the Lord. Nós temos dois visitantes que estão aqui essa noite, que eles vão estar falando, mas o Trevor vai estar apresentando eles daqui a pouco, que é o Miles e a Ruth. So we have two special visitors tonight, but Trevor will be introducing them later on. It's Miles and Ruth. You are very welcome in Jesus' name. Vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. Oh, well done. Well done, well done. Ok, eu vou passar para vocês a nossa... Tá muito eco, tá saindo eco, tá estranho o som. Alô? Ok? Ok. Terça-feira, por favor, estejam orando. Nós temos reunião de líderes da igreja às 7h30. So on Tuesday, we have leadership meeting in church at 7:30. Por favor, estejam orando a respeito dessa reunião. Please pray about this meeting. Sexta-feira, reunião de membros da igreja. Por favor, se você é membro da igreja, você está convocado a estar aqui na sexta-feira às 8 p.m. So on Friday at 8 p.m. we have church members meeting. So if you're a member at this church, you must be here. Por favor. Please. Ok? Na próxima sexta-feira, semana que vem, na sexta da semana que vem, dia 25. At the following Friday, the 25th. Nós estaremos aqui todos reunidos, tanto a congregação da manhã quanto a da noite, para estarmos em oração, a igreja toda junta. We will be meeting here in church to have both the morning and evening congregation, and we will be having a prayer evening. Então, por favor, você também está convocado a estar aqui. So you also must come. Ok? Coloque aí na sua agenda também, por favor. Also, please jot down in your diaries, Principalmente as mulheres. especially the women. Dia 2 e 3 de outubro tem a terceira conferência de mulheres. So on the 2nd and 3rd of October, it's the women's conference, and you can speak to Adriana about the tickets. A Adriana já tem os tickets, pode falar com a Adriana. So Adriana's got the tickets, you can speak to her. Então, no dia 2, sexta-feira, das 7h30 às 9h30. So on the 2nd, 7 to 9. E no sábado, das 11... 7:30, yeah? 7:30. 7:30 to 9:30. E no sábado, dia 3, das 11 às 4. And on Saturday, between 11 and 4. Amém? Coloquem aí nas suas agendas. Please make a note in your diaries. Ok. Algum aniversariante essa semana? Any birthdays this week? You are too busy. He's writing the Joseph. notices on his diary. Ok. I'll believe you. Joseph, is it your birthday as well? Come here, please. When is it? 16. E o aniversário de Dia Joseph no dia 16. Sorry. Dia 16, on the 16th? On the 15th. Então, dia 15 é o do Henry, dia 16 do Joseph. So 15th is Henry's birthday and 16th is Joseph. Mais alguém? Any other birthdays? Não? Ok, vamos levantar e vamos cantar parabéns para eles? So let's stand up and sing happy birthday to them. Primeiro em português, depois em inglês. First in Portuguese and then in English. 1, 2, 3. Parabéns pra você, nossa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo que a vida lhe seja, um eterno sorrir. In English now? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Henry.
também? Você já foi? Você já fez aniversário? Sim. Quando? Era setembro 5. Setembro 5. Ok, dia 5 de setembro também foi aniversário. On the 5th of September, it was his birthday. Foi aniversário do Davi. Então, Deus abençoe o Davi também. Amém? So God bless David also. Vamos orar, vamos orar. Let's just pray for them. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por essas 3 preciosas vidas que aqui estão. Heavenly Father, we thank you for these 3 precious lives here today. A nossa oração é que o Senhor abençoe o Henry, o Joseph e o Davi. Our prayer is that you bless Henry, Joseph, and David. Que eles nunca se desviem do teu caminho, Senhor. That they never might go out of your ways. Que eles cresçam em espírito e em sabedoria, Senhor. That they'll grow in spirit and in knowledge. E que eles se tornem homens segundo o teu coração, Senhor. And that they'll become men after your own heart. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. That's what we ask in the name of Jesus. Amém. Okay, maybe sit now. Thank you. Okay, I would like to invite Trevor here now, please. Não. Só um minuto. Just a second, sorry. As crianças vão ficar por um tempinho, porque a Ruth vai falar sobre as crianças. Então, nós gostaríamos que eles ouvissem. So the children are going to stay for a little bit, because Ruth is going to speak to the children, and we want them to hear. E aí, quando o Miles for falar, as crianças podem sair, ok? And then when Miles comes to speak, then the children can go out. Okay. Many of you know that I went to Malawi and Mozambique earlier this year. Muitos de vocês sabem que eu fui para Malawi e para Moçambique no princípio do ano. And while staying in Malawi, E enquanto estive em Malawi, I met the best cake maker in Malawi. eu conheci a melhor pasteleira do Malawi. You may know in this country there's a big competition on TV for the best baker. Sabem que aqui em Inglaterra tem uma competição na TV para descobrir quem é o melhor pasteleiro. Well, Ruth is the best baker in Malawi. A Ruth é a melhor pasteleira do Malawi. We had the pleasure of, we were staying next door to each other. Eu tive o prazer de Malawi, morar do lado deles, lá no Malawi, because as I went to look at the work of Zambezi Mission, porque enquanto eu fui ver o trabalho do Zambezi Mission, then Ruth and Miles are there working as part of Zambezi Mission in Malawi and Mozambique. a Ruth e o Miles trabalhavam lá parte do Zambezi Mission. So it's wonderful to have you for the first time here this evening at Cliff Walk Church. Então é muito bom tê-los aqui em Cliff Walk Church esta noite. So perhaps we give them a Cliff Walk welcome as they come and join me. Então vamos dar umas boas-vindas. I think, yes, they are going to take it, just to say, Ruth is going to speak a little bit first about what she's been doing. And Ruth will speak first about what she's been doing. A Ruth vai falar primeiro sobre o que ela tem feito. And then when Miles reads the scripture reading, the children will go out to their groups at that point. E quando o Miles ler a escritura, as crianças então podem sair para as suas salas. Okay. Do you want another microphone? Good. Well, we're going to confuse you a little. Então, eu vou vos confundir um pouco. Ruth and I are going to share a message to start with, updating you on what we get up to in Malawi. Eu e a Ruth vamos falar-vos um pouco do que nós fazemos lá no Malawi. So we'll cover the work that Ruth does with Sunday schools and music, Então vamos falar sobre o trabalho que a Ruth faz com a escola dominical, com as crianças, and other work that I do with church leaders. e o trabalho que eu faço com os líderes da igreja. First of all, we would like to thank you for your welcome. Primeiramente quero agradecer-vos pelas boas-vindas. Your Latino style of worship O vosso estilo latino de louvor makes us feel very at home after Malawi worship. faz-nos sentir bem em casa depois do louvor lá no Malawi. You know, us square Brits, we stand there like that during worship. Nós, os britânicos, No eles, os offenses. britânicos ficam assim.
And, you know, if you're lucky, you get a raised eyebrow of excitement. Ou se tiveres sorte, pode levantar um pouco a sobrancelha. But when we get amongst fellow believers like yourselves or Malawians, then we can worship properly. Mas quando nós estamos no meio de cristãos como vocês e lá no Malawi, então aí podemos louvar em condições. We also want to thank you for your support of Zambezi Mission over many decades, we hear from Trevor. E também queremos agradecer pelo vosso apoio ao Zambezi Mission, que já tem vindo ao longo de muitos anos, décadas. And we personally have felt very much upheld over the last 9 months in Malawi as we have felt the support of worshippers around the world. E nós, principalmente ao longo dos últimos anos, temos sentido bem apoiados no nosso trabalho lá no Zambezi Mission. In particular, we have seen how God's slotted bits of the jigsaw together in a perfect way, in perfect timing. De uma forma, vimos como Deus pôde pôr peças do puzzle, quebra-cabeça, no lugar certo. It's terrible translating when there's other people in the audience, isn't it? É horrível traduzir quando tem outras pessoas na audiência. No, it's good, It's because good? that helps. Yeah. For example, we had to wait for our work permit for Malawi before we could bring our household goods in. Nós tivemos que esperar, por exemplo, a permissão de trabalho antes de trazer as nossas coisas da nossa casa para o Malawi. Because as a Scotsman, I didn't want to pay any duty on the goods coming in. Porque como escocês, eu não queria pagar as taxas. But it took so long, in the end we said, okay, it's over to you, God. E demorou tanto tempo que depois eu disse, então agora fica para ti, Deus. We're just going to bring the goods across. Nós vamos só trazer as coisas. The day before they arrived, the TEP arrived after months and months of prayer and hard work. Praise the Lord. O dia antes que as coisas chegassem, tivemos a permissão. Glória a Deus. So we've been living in Malawi now for 9 months. Nós estamos a viver no Malawi agora por 9 meses. And our day-to-day life is obviously very different. E a nossa rotina é bem diferente. Different food, obviously, and different shops and things to go to. A comida é diferente, as lojas são diferentes. But the things that really make it are really different for us is having lived here for so long and always assuming there would be electricity and water. A coisa mais difícil, entretanto, é que, tendo vivido aqui muitos anos, sempre assumimos que sempre vai haver água e eletricidade. Even though we live in a Zambezi Mission bungalow, which is very lavish compared with what most Malawians live in. Apesar de nós vivemos numa casa do Zambezi Mission que é bem luxuosa em comparação às outras casas. We frequently don't have water and we frequently don't have electricity. Muitas vezes não temos água nem eletricidade. We've had to learn not to assume that these things will be there. Aprendemos a não assumir que essas coisas estariam lá. We've also, a big learning thing for us has been to learn not to expect to fit things into the day, as many things into the day as we do at home here. E outra coisa que tivemos que aprender é não pôr tantas coisas no dia, marcar tantas coisas para o mesmo dia como fazemos aqui. Because in Malawi, things always begin later than planned. Porque no Malawi as coisas sempre começam mais tarde do que planejado. They usually go on much longer than anticipated. E acabam bem mais tarde do que o antecipado. And occasionally they never even happen at all. E muitas vezes até nem acontecem. So we've learned to manage our expectations. Então aprendemos a lidar com essas expectativas. We've also learned to pray before we go anywhere on the roads because traveling is so much more dangerous. Também aprendemos a orar antes de sairmos de casa, porque viajar no Malawi é muito perigoso. Whether we're in our own car and we're at the mercy of other drivers who have only paid a bribe to get their driving license. Porque quer estejamos no nosso carro, onde estamos à mercê de outros condutores que talvez tenham pago para ter a licença. Or whether we're using their wonderful public transport. Believe it or not, this bus, I went on a trip 200 kilometers in this bus, and it looks like it's
It's at the scrapyard, isn't it? Ou mesmo nos transportes públicos. Acredite ou não, eu fiz uma viagem de 200 quilómetros nesse ônibus que podia bem estar na sucata, né? Next slide, please. We thought you might like to know some of the high spots, the high points of our last 9 months in Malawi. Pensei que quisessem saber dos pontos mais altos dos nossos 9 meses no Malawi. One of mine was when we started to go out and do what is very much on my heart, which is training church leaders and church pastors. Uma das coisas foi quando fomos visitar outros líderes, juntamos os líderes de outra igreja, porque essa é uma causa bem preciosa para mim, que é equipar os outros líderes. Malawi is a very poor country. In the statistics, it's the third poorest country in the world. O Malawi é um país muito pobre, nas estatísticas é o terceiro país mais pobre no mundo. And 80 to 90% of the people live out in the country, spread all over the country. Sorry, how much? 80 to 90%. 80 a 90% das pessoas vivem na periferia. So most preachers and even most pastors have no training whatsoever at all. Então muitos pastores e líderes não têm treino nenhum. And if you can imagine what it's like for them, they're desperate to be able to feed their flocks as well as they can. Então, se imaginarem para eles estão desesperados para alimentar as ovelhas deles. So we're looking at ways that we can take the training to where people are rather than bringing people into the 1 or 2 colleges that exist. Então, a nossa função é levar o treino a essas pessoas, em vez de chamar elas para um lugar mais distante para ter o treino. And it was just wonderful to get out into different parts of the country, to get to know some of the wonderful leaders that are there who have the same passion to train a next generation of church leaders and to understand a little bit of the different cultures. Sorry, I'm forgetting I'm being translated. Então, para mim foi maravilhoso poder ir a esses pastores e a essas partes do país e treinar esses pastores que também têm uma paixão em treinar outros líderes que estão em crescimento. So that was my high spot, and in particular to see, I went back to school when I went to Malawi. E esse foi o meu ponto mais alto. E outro foi que eu tive que voltar para a escola quando eu fui para o Malawi. I went to do a master's in applied theology. Eu fiz um mestrado em teologia aplicada. So I was listening to a lot of the preachers to understand their needs. Então eu estava a ouvir muitos pastores para perceber as suas necessidades. And it was wonderful just before we came back to begin to put into practice what I had heard about the needs. Então foi muito bom poder pôr em prática o que eu ouvi com esses líderes. My personal high point was my very first song creation workshop. I've been a music teacher for 30 years here in the UK. Então, o meu ponto mais alto foi um workshop que nós tivemos de música e music and? Music teacher. I've been a music teacher. No, you say the workshop was music and? For composition, song composition. Para escrever música. Eu fui professora aqui em Inglaterra durante 30 anos. This is a group of young people. Isto é um grupo de jovens who want to form a choir in order to to minister out to the people in the villages through music. Este é um grupo de jovens que quer, através da música, ministrar à sua comunidade. Eles são um coro. But they haven't had the opportunity to learn. They're very musical, but they haven't had the opportunity, or do they have the money to buy instruments? They haven't had the opportunity to learn instruments. Eles são muito talentosos, mas eles não tiveram a oportunidade de aprender música de uma forma mais formal. So I've been helping them with this. Então eu tenho-os ajudado com isso. But also encouraging them to write their own songs in Chichewa, that's the local language. Mas eu tenho-os encorajado a escreverem as suas próprias músicas em Chichewa, que é a língua local. And so my high spot was the first time that I gathered them to my house and we used scripture. The words are all from scripture, and just asked the Holy Spirit to help them to create new songs, and it was just a wonderful experience. Então o meu ponto mais alto foi poder-lhes receber na minha casa e ajudar-lhes a escrever músicas que estavam baseadas nas escrituras. Todas as músicas foram feitas baseadas na escritura. So as I've already said, much of my time over the last 9 months has been listening.
Então, como eu disse antes, muito do meu tempo ao longo dos últimos 9 meses tem sido a escutar. And if you know anything about preachers, they're not always that good at listening. E sabem alguma coisa sobre pastores? They're just very Sabem good que at talking. não são muito bons a ouvir, são melhores a falar. So it was good to force me to listen first. When you're going to a new culture, like perhaps many of you here have, it's good to sit and listen first, isn't it? Então, para mim foi bom, porque, como muitos de vocês devem ter tido a mesma experiência, vindo numa cultura nova, é muito importante poder ouvir. So after 9 months, it's been a good marker to come home to the UK for a few weeks. Então, depois de 9 meses, é uma boa etapa vir para a Inglaterra. It marks the sort of the end of the beginning. Marca o fim do começo. And when we go back, I'll be beginning to put into practice what I have heard. E quando voltarmos, eu vou pôr em prática aquilo que eu aprendi, que eu ouvi. And we'll be looking to build some training programs to help church leaders, particularly in Zambezi Evangelical Church. E vamos pôr treino, fazer um treino com os líderes evangélicos através da Zambezi Mission. It's a church which was founded by Zambezi Mission in 1893. É uma igreja que foi feita, foi instaurada pela Zambezi Mission em 1983, 1893, yes. Oh, 1893. And it has a philosophy, a theology, a practice that you would be very comfortable with. It is very similar to evangelical churches like this one here in the UK. E ela é muito parecida com as igrejas evangélicas daqui. É teologicamente bem sound. Como é que diz sound? Sã. É baseada em teologia. Good. But there are huge challenges in the church in Malawi. Mas há muitos desafios para a igreja no Malawi. And in particular, the depth of discipleship. E um obstáculo é a profundidade do discipulado. And also, certainly for coming from a Western perspective, also the integrity of leaders. E baseada numa perspectiva mais western, do oeste, é a integridade dos líderes lá. The willingness to be people of integrity, to be disciples who are accountable to each other and to God. Desenvolver pastores que prestam conta uns aos outros e são íntegros. So my job is to partner and get alongside the local leaders. Então o meu trabalho é chegar perto dos líderes locais and to help them to learn God's ways in these things. E ensiná-los a aprender os modos de Deus nestas coisas. It's important that these aren't Western ways, they are biblical ways. É importante que não sejam modos de ver do oeste, mas modos de ver bíblicos. Who cares if they're Western? It's that they're biblical that is important. Ninguém quer saber se é do oeste. O importante é ser bíblico. And particularly frustrating for me, really. E um pouco frustrante para mim. I was a senior executive in lots of big Western businesses. Eu era executivo em muitas empresas do oeste. And there it's all about doing it on time, doing it on budget, do it. É tudo sobre fazer a tempo e fazer no custo certo. And in Malawi it's mañana. E no Malawi é tudo para amanhã. And between the two, I think there is a good biblical medium. Yes? E entre os dois, eu acho que há um meio bíblico. Where we care for each other, but we make sure God's work gets done. Onde Amen? cuidamos uns dos outros, mas também certificamos que o trabalho de Deus é feito. I have various other music ministries that I'm involved with. Eu tenho muitos outros ministérios músicos que eu estou a trabalhar. But I actually spend most of my time working with Children for Christ ministry. Mas eu passo a maior parte do meu tempo a trabalhar com crianças para Cristo. Who run Bible clubs and different events for children. Que fazem estudos bíblicos para crianças e outros eventos também. But also train Sunday school teachers and other people to do Bible clubs. E treinam professores de escola dominical para fazerem também escolas bíblicas. Sunday school is a very new thing in Malawi, and many people come to the training because they have no idea how to even tell a Bible story to a child.
A escola dominical é uma coisa muito nova no Malawi. Muitas pessoas não têm sequer a noção de como contar uma história bíblica para as crianças. Me and the team, we travel into quite rural areas on Então- those buses that I showed you. Então, eu e a minha equipa vamos para a periferia, naqueles ônibus que eu vos mostrei. And next year we're really wanting to try and expand that work because we're going to reach more children by getting more teachers properly equipped. Então, no próximo ano, o nosso objetivo é equipar mais professores para podermos alcançar mais crianças. When I go back at the end of October, we're going to have a special day for training more trainers. Então, quando eu voltar agora, vamos ter um dia especial para treinar mais professores. So that in 2016 we can reach many more, train more teachers and get more children properly taught while they're young. Então, em 2016, o nosso objetivo é treinar mais professores para termos mais crianças treinadas com ensinamento bíblico. And if I can just mention that at the back there, I'm trying to raise some money to try and take some things back out there to help with, because they don't have much in terms of equipment and stationery and things like that. So I'm trying to take stuff back with me. I have some items from Malawi and CFCM calendars for next year. If you'd like to make a donation, then please do and take one of the gifts that are there. Então, eu lá atrás eu tenho alguns artigos que são lá do Malawi, da organização que ela está a trabalhar, e se alguém quiser pegar alguma coisa, pode deixar uma doação, que é para podermos comprar materiais escolares mesmo, para ensinar as crianças. When I go back, I'll have a very busy time as well in October. Eu também vou estar muito ocupado em outubro, quando voltar. All the pastors of Zambezi Evangelical Church are getting together in one place. Todos os pastores das igrejas evangélicas do Zambezi vão se juntar. And with the leader of the denomination, the General Secretary, E com o secretário-geral da denominação. I will be helping him to really relaunch the denomination around this new focus on discipleship making. E eu vou ajudá-lo neste novo projeto que é para desenvolver mais discipulado. One of the other things I'll be doing is in Malawi, very few people have televisions. Outra coisa que nós vamos fazer é que lá no Malawi muito poucas pessoas têm TV, Very few people have computers. muito pouca gente tem computador Very few people have smartphones. e muito poucas pessoas têm smartphones. But everybody has a phone, Mas todo mundo tem um telefone. and that has an FM receiver in it. E isso tem um receptor de FM. So we're looking into the feasibility of perhaps launching ZEC, that's the church, ZEC FM. Então nós estamos a pensar pôr no ar o ZEC FM, que vai ser a rádio. As a way of, it's the mass media where we can get singing and teaching and training broadcast across this very remote country. Que é a forma que vamos poder alcançar as massas através da rádio, com ministérios de louvor e de ensinamento também. Lastly, we've put some prayer points up here. Most of them we've alluded to as we talked. A outra coisa que eu pus foi pedidos de oração. A maior parte deles já discutimos. I just want to highlight a few at the bottom. Do keep praying for Malawi. Malawi is a very poor country. Só quero mencionar alguns, que continue a oração por Malawi, que é um país muito pobre. They suffered from floods and they've suffered from a bad harvest, and now it looks like that's going to really hit with starvation. Eles sofreram com chuvas fortes, inundações e uma colheita muito má, e agora sim vão começar a sentir os efeitos disso. And please pray for us to have wisdom and discernment, because often as white people we get requests for money. E também para nós, porque por discernimento e sabedoria, porque como brancos temos muitos pedidos de dinheiro. But it isn't necessarily the right thing to give money. We don't want to create a dependency.
Mas às vezes não é a coisa certa dar dinheiro porque nós não queremos criar uma dependência. So that's one particular area we'd like you to pray for us in, that we'd know what to do in those kind of circumstances. Então essa é uma área que queria que vocês orassem por nós para sabermos o que fazer nessas circunstâncias. But we'd also like you just to generally get to know us and our work a little bit better. Mas também queríamos que vocês conhecessem-nos a nós melhor e ao nosso trabalho. So please do pray for us. I know that you get the Zambezi Mission prayer guides and the like, because I saw them at the back. Então orem por nós, e eu sei que vocês recebem o folheto do Zambezi Mission, que é mensal. And I used to run websites all around the world, like disney.com.br and disney.pt. Então, eu fazia websites em todo o mundo, como a disney.com.br e a disney.com.pt. So we have been using new media, and you can follow us on our blog at the website you see up there, steppingoutwithgod.com. Então, nós temos usado os novos métodos de comunicação e podem nos seguir através do Twitter, que é o steppingoutwithgod.com. And there, almost every week, we put up some thoughts or reflections, and it's a great way, if you want to be almost alongside us day to day, then that's a way to do it. Então, e nós todas as semanas pomos ideias e reflexões, vocês podem seguir-nos dessa forma. So we hope that you will join with us going forward and with Zambezi Mission in stepping out with God into yet another culture for you. Thank you. Eu queria muito que vocês ficassem em contato conosco e fizessem o Stepping Out with God, quer dizer, sair com Cristo, com Deus, e assim vão ficar a par do nosso trabalho. Thank you. Thank you. Obrigada. Grazie. Now it's going to be the long and boring Bible talky bit, so if children want to go, but not adults, you don't get to go. If children want to slip off, then feel free. Então agora vai ser a parte aborrecida da pregação. Então se as crianças quiserem sair, os adultos não podem. If you hear it fading, tell me and I'll pick it up. How do you want to do the reading? Will I read? Why don't you just read it? Okay? Do you hold the chapter? Because otherwise it will be very bitty and take a long time. Follow the Bible. Okay. So, nobody told me when you usually finish. And Ninguém me disse que horas vocês terminam. And having lived in Malawi for 9 months, you know, a service is at least 3 hours, if not 5 hours long in E Malawi. tendo morado no Malawi por 9 meses, o culto vai de 3 a 9 horas. So where's the boss? Yes. Então quem é o chefe? 8:30. No. I will. Oh, it's translation as well. We will aim. We will aim for 8:30. Nós vamos tentar acabar 8:30, mas tem Ruth's sitting there tradução. thinking that'll be the quickest sermon in history for A me. Ruth está ali pensando, vai ser o sermão mais rápido que eu já preguei. So this evening we're just going to skim over a very important passage in the history of God's dealing with man. Então, essa noite nós vamos passar rapidamente por uma passagem que é muito importante na história de Deus lidando com o homem. Perhaps I can just give you a few headings that you can take away and think about a bit more this week. Talvez eu dê para vocês apenas algumas coisas para vocês pensarem mais sobre isso durante a semana. And if you'll allow, I will read the passage in English, and if you feel more natural in Portuguese, follow it along in your Bible in Portuguese. Então, se vocês não se importarem, eu vou fazer a leitura toda em inglês e vocês acompanham ela em português, quem That will tem a just Bíblia save a em little português, time. que a gente vai ganhar um pouco de tempo. And I will do the Malawi thing as well. I will mention the verses as I go. They do that in Malawi, and it's very useful when you lose track.
because I can't understand Chichewa very well. So it Eu helps. vou fazer como no Malawi, eles citam os versículos enquanto estão lendo, porque é mais fácil, principalmente quando eles estão falando na língua deles. So, 1 Samuel chapter 3, and we'll start at verse 1 and we'll read the whole chapter. Então, é 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 até o final do capítulo. Verse 1. Versículo 1. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare. There were not many visions. Verse 2. One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down in his usual place. Verse 3. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord, where the ark of God was. Verse 4. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, "Here I am." Verse 5. And he ran to Eli and said, "Here I am, you called me." But Eli said, "I did not call. Go back and lie down." So he went and lay down. Again, verse 6, again the Lord called Samuel. And Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me." "My son," Eli said, "I did not call. Go back and lie down." Verse 7. Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. Verse 8. The Lord called Samuel a third time, and Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me." Then Eli realized that the Lord was calling the boy. So Eli told Samuel, "Go and lie down, and if he calls you, say, 'Speak, Lord, for your servant is listening.'" So Samuel went and lay down in his place. Verse 10. The Lord came and stood there, calling as at other times, "Samuel, Samuel." Then Samuel said, "Speak, for your servant is listening." And the Lord said to Samuel, "See, I am about to do something in Israel that will make the ears of everyone who hears of it tingle." Verse 12. At that time I will carry out against Eli everything I spoke against his family from beginning to end. For I told him that I would judge his family forever because of the sin he knew about. His sons made themselves contemptible, and he failed to restrain them. Verse 14. Therefore I swore to the house of Eli, the guilt of Eli's house will never be atoned for by sacrifice or offering. Verse 15. Samuel lay down until morning, and then opened the doors of the house of the Lord. He was afraid to tell Eli the vision. But Eli called him and said, "Samuel, my son." And Samuel answered, "Here I am." "What was it he said to you?" Eli asked. "Do not hide it from me. May God deal with you, be it ever so severely, if you hide from me anything he told you." Verse 18. So Samuel told him everything, hiding nothing from him. Then Eli said, "He is the Lord. Let him do what is good in his eyes." The Lord was with Samuel as he grew up, and he let none of his words fall to the ground. And all Israel from Dan to Beersheba recognized that Samuel was attested as a prophet of the Lord. The Lord continued to appear at Shiloh, and there he revealed himself to Samuel through his words. Amen. We should never cease to wonder that God is a God who chooses to speak to us. Nós nunca devemos parar de nos maravilhar por Deus ser o Deus que escolhe falar conosco. God gave us this word. Deus nos deu essa palavra. Do you ever stop and wonder at just how wonderful it is that we have God's spoken word? Você alguma vez já parou para pensar o quão maravilhoso é o fato de nós termos a palavra de Deus? God is a God who chooses to speak. Deus é um Deus que escolhe falar. He didn't need to speak.
Ele não precisava falar. When mankind in Genesis 3 allows sin to enter into perfect creation, Quando a humanidade, em Gênesis 3, escolhe permitir que o pecado entre na humanidade, God would have had perfect right to screw up creation, throw it in the waste paper bin and start again. Deus tinha todo o direito de pegar toda a criação e jogar na lata do lixo e começar de novo. But instead, he comes into the garden where man and woman are hiding, Mas ao invés disso, ele entra no jardim onde o homem e a mulher estavam se escondendo. and we hear the first personal question in Scripture. E aí nós ouvimos a primeira pergunta pessoal das Escrituras. Where are you? Onde você está? Our God is a speaking God. O nosso Deus é um Deus que fala. He spoke creation into being. Ele falou e a criação aconteceu. Genesis chapter 1, God said, God said, God said, God said. Gênesis capítulo 1, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse. Here we see another instance in the sweep of the history of God's dealing with mankind, E aqui mais uma vez nós vemos em toda a história de Deus lidando com a humanidade, where God spoke. onde Deus falou. It's a wonderful part of the story. You can tell it's important. É uma parte maravilhosa da história e você pode perceber que é importante. Time and time again in Scripture, God puts a very clear marker in when things are important. Nas escrituras, através de todas as escrituras, Deus coloca uma marca muito distinta quando algo é importante. There are miraculous births, Existem nascimentos milagrosos, time after time after time. vez após vez após vez. And here's another one. E aqui mais um. If you're like me, you learned this story in Sunday school. Se você foi como eu, aprendeu a história na escola bíblica Yeah? dominical. It's one of the great stories to tell in Sunday school. Uma das grandes histórias que se contam na escolinha bíblica. It's almost like a comedy sketch on television, isn't it? É como se fosse um programa de comédia na TV. 3 times, little Samuel runs to Eli. You called, you called. 3 vezes esse pequeno Samuel corre para ele. Você me chamou, você me chamou. But it has much more depth than that. Mas tem muito mais profundidade do que isso. You see, if you know the history before here, Se você conhece a história antes daqui, Israel has gone from bad to worse. Israel foi de mal a pior. God had chosen Moses to lead Israel out of Egypt. Deus tinha escolhido Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. And within days, just as they'd crossed the Red Sea, what are they doing? E em dias, assim que eles atravessaram o Mar Vermelho, o que eles fizeram? They're moaning. Eles estão reclamando. They're moaning about their food. Reclamando por causa da Oh, comida. when we were back in Egypt, we could have had this, that, and the other. Quando a gente estava no Egito, a gente podia ter tido isso, aquilo. And all we've got to eat now is this, this, and E this. tudo que a gente tem para comer agora é isso, aquilo. Boys are like that. They are always thinking about their Os bellies. meninos aren't são they? assim, You're not always assim thinking about your belly? I sempre remember. pensando sobre a sua barriga. We're always thinking about the material things. Nós estamos sempre presos pensando nas coisas materiais. And then because of that, they go on into the desert and they have to wander for 40 years because they refuse to accept that God could win the promised land for E aí, them. por causa disso, eles vagam por 40 anos no deserto porque eles não queriam entender que Deus que cumpriria a promessa para eles. And then we go through the book of Judges and it's an episode after episode. It's like EastEnders. E a gente entra no livro de Êxodos e é capítulo após capítulo, parece a novela We've EastEnders. been wandering around today E nós ficamos rodando. trying to find the sort of houses that we see on EastEnders and we can't find them E anywhere. aqui a gente, por exemplo, fica tentando procurar as casas que a Where do you gente vê find na them? novela e não acha. Onde que You acha have to essas show us casas? afterwards. Anyway, but it's like an episode of EastEnders. There's disobedience, É como um episódio de EastEnders. Tem Then obediência, then there's distress, e aí tem then there's repentance, o estresse, aí vem o arrependimento, and then there's salvation. e aí a salvação. Repeated time after time with a judge saving them, and then they turn away again. E aí isso se repete vez após vez. O juiz entra, os livra e aí começa tudo de novo. The problem was that time after time, it says in Judges chapter 2, another generation grew up who knew neither the Lord nor what he had done for Israel. Aí em Juízes capítulo 2 diz, mais uma geração veio que não conhecia nem o Senhor, nem o que ele tinha feito. You see, there is no such thing as a grandchild of God. Não existe um neto de Deus. Yes? Amen? Sim, amém? If you're a youngster here,
Se você é um jovem aqui, don't think that you are a child of God because your parents are Christians. não pense que você é filho de Deus simplesmente porque os seus pais são. Every one of us has to come to a personal relationship with God. Cada um de nós tem que entrar em um relacionamento pessoal com Jesus. And one of the greatest problems for a child, and I was one brought up in a Christian home, E um dos grandes problemas para uma criança que cresceu num lar cristão como eu, and coming to church every Sunday, vindo para a igreja todo domingo, or if you're in Malawi perhaps where it's still culturally the done thing to go to church, ou se você está no Malawi, por exemplo, continua sendo culturalmente algo muito bom ir à igreja, you can get inoculated to the gospel. você pode receber o evangelho por uma injeção. You hear it so often Não, perdão, você fica vacinado contra o evangelho. that it begins to just go in one ear and out the other. Começa a entrar num ouvido e sair no outro. You know, like when your mummy's telling you to tidy up your bedroom, Sabe quando sua mãe fala para você arrumar seu quarto? it goes in one ear and out the other. Entra aqui, sai aqui. Yes. Yes, young man. Oh, he's not listening. It can be like that, and that is so dangerous. E pode ser assim, pode acontecer assim, isso é muito perigoso. So we learn there is no second generation Christians. Então a gente aprende que não há uma segunda geração de And that cristãos. cycle continued and continued E esse ciclo continuou e continuou. until in Judges 21 verse 25, the very last verse of Judges, Até que chega em Juízes 21, 25, o último versículo de we Juízes. read those terrible words, in those days Israel had no king, everyone did as he saw fit. E aí a gente chega nesse versículo tão terrível que diz que Israel não tinha rei e cada um fazia como bem queria. And then we'll forget the book of Ruth because that's just a little story, a very important story, but it's a story. A gente esquece o livro de of Ruth. history that's one side. Immediately after that last book in Judges, in 1 Samuel, bang. E aí a gente deixa Ruth um pouco de lado porque a gente vai continuar seguindo a história. Depois de Juízes, em 1 Samuel, bang. Chapters 1 and 2, we see the continuing disgust of Israel. It is a disgusting place. Nós vemos continuamente Israel em um lugar terrível, nojento de comportamento. And in chapter 3, verse 1, we read these words, the word of the Lord was rare, there were not many visions. E aí a gente lê no capítulo 3, no versículo 1, que naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Does that sound familiar? Everyone did as he saw fit, Será que isso fica um pouco familiar para você? Cada um fez do jeito que queria and the word was very rare. e a palavra era muito rara. Does that sound like the United Kingdom in 2014, 15 even? Será que isso se parece com o Reino Unido em 2015? It certainly is like Malawi in 2015. Com certeza é como Malawi está em I would 2015. suspect, well, I know because I got some friends out there, that it's very like Brazil in 2015. E eu posso dizer, eu tenho amigos lá que é muito parecido também com a situação do Brasil em 2015. So the first, and I got to speed up, they won't all be Tem que equal, correr. don't wait. The first lesson for tonight Então a primeira lição para essa noite is we should not be surprised that the world is a dark place. é que nós não devemos nos surpreender por o mundo ser um lugar escuro. Because the bad news of the Bible, Porque as más notícias da Bíblia, the bad news of the Bible is that sin exists and sin is in the world, and without God, every one of us is a sinner. é que o pecado existe, o pecado está no mundo e que sem Deus cada um de nós é pecador. The world, John loves using this analogy of darkness and light. The world is darkness. The world loves darkness. Our brothers and sisters, our neighbors, if we're honest ourselves, we love darkness. João gosta muito de usar essa analogia de luz, escuridão e luz. E o mundo é um lugar escuro e nós vivemos, o mundo ama a escuridão. E se nós formos honestos, nós amamos a escuridão. But let's not sit there smug. Mas não vamos ficar aí com essa cara de que No, we are in the four walls of the church. estamos dentro da igreja, We like coming along for a good sing-song on a Sunday evening. gostamos de vir aqui no domingo à noite para cantar algumas músicas legais. Because another lesson of Scripture Porque uma outra lição da Escritura is the world is at its darkest
when the people of God are at their weakest. É que o mundo está no seu ponto mais escuro quando o povo de Deus está no seu ponto mais fraco. We are called to be salt and light to Nós the somos world, my chamados para brothers and sermos sisters. sal e luz da terra, irmãos e irmãs. And if the world around is at the sort of depths that we see, it may be that we're a bit like Israel in the time of Judges. E se talvez o mundo está na profundidade da escuridão que está nesse momento, talvez nós estejamos como Israel esteve naquele We're failing to be salt and light because everyone is doing their own thing. Nós estamos fracassando em ser luz e sal porque cada um faz o que quer. And the word of the Lord is rare. E a palavra do Senhor é rara. They say that the church in Africa is a mile wide and an inch deep. Eles dizem que a igreja na África, ela tem 1 milha de comprimento e An inch deep. A millimeter. E 1 You milímetro, say a meter and a ou millimeter, okay. 1 metro de comprimento e 1 milímetro de profundidade. What they mean is the churches are full of people. O que eles querem dizer é a igreja está cheia de pessoas. It's like England in the 1930s. É como a Inglaterra em 1930. It's still na a década done de 30. thing to come to church and to be seen to come to church. Ainda era estava na moda ir para a igreja, ser visto indo para a igreja. So the church is full of what you might call nominal Christians. E a igreja então, ela está cheia de o que você pode dizer de cristãos nominais. It's a mile wide. Ela tem 1 milha de comprimento. But its depth of discipleship is very, very shallow. Mas a profundidade do discipulado é muito raso. Now don't get me wrong, there are men and women of huge depth. Não me entendam mal, existem homens e mulheres de muita profundidade. Real Samuels and Samuelettes. Muitos Samuéis e Whatever, female Whatever. Samuels. There are real leaders like that, but the masses, the depth is very, very shallow. existem grandes líderes que são profundos, mas a grande maioria da massa é Many muito people rasa. come to church for the whole of their lives for one reason and one reason only. Muitas pessoas vão para a igreja em toda a sua vida por causa de uma coisa só. Because in their society, their funeral is the biggest thing in their lives. Porque na sociedade deles, o funeral é o evento mais importante da sua vida. And if you come to church, you can be sure of a big funeral. E se você vai para a igreja, você pode ter certeza que você vai ter um grande funeral. I'm not joking. Eu não estou brincando. So they will sit there and they will miss the meaning of eternal life to ensure they have a good funeral when their earthly life E eles finishes. vão estar na igreja e vão continuar na igreja e perder o ponto da eternidade porque estão preocupados com o funeral no fim da vida. And it's full of what in the jargon we call syncretism. E é cheio o que nós chamamos no jargão de sincretismo. That means that some of the old African religions are mixed in with the Christian word to bring about a religion which really isn't true Christianity. E é uma mistura de religiões antigas africanas com o cristianismo, criando algo que não é realmente o cristianismo. And legalism is rife. E o legalismo também. You know that you're a Christian if you wear a certain kind of suit, or you wear a certain hat, or you can make it up as you go about whatever you want. Existe o tipo de cristão que pensa que é cristão porque usa um tipo de roupa ou veste um tipo de chapéu. But you know, it's really easy when, like Ruth and I, you're coming from one culture to another to look at the other culture. É muito fácil, como por exemplo no meu caso e da Ruth, que estamos saindo de uma cultura e indo para outra, olhar para aquela cultura. But it's so easy to see the speck in your brother's eye, É tão and so fácil, difficult to see the plank in your own eye. Did you hear somebody say that before? você ver o cisco no olho do seu irmão e não enxergar a trava que está no seu olho. Vocês já ouviram isso antes? And one of the wonderful things that Ruth and I have experienced as we've moved to another culture is you become a sort of in-between culture. E uma das coisas incríveis que eu e a Ruth temos experimentado ao sair de uma cultura e ir para outra é que nós ficamos numa cultura do meio.
Maybe some of you have experienced that, because I know that a lot of you are here in the UK as a second culture. Talvez muitos de vocês tenham And you're- experimentado isso, porque eu sei que vocês estão aqui como uma segunda cultura. And you're no longer the first culture that you were born in, and you'll never really be this second culture that you're living in, and you become this middle culture. Então você não é mais aquela cultura onde você nasceu, e você nunca vai ser a cultura onde você está inserido no momento. Então você se torna aquela cultura do meio. But the wonder of that position is that you're now in a better place to look back at the culture you were born in. Mas o que é lindo nessa posição é que você agora pode olhar para a cultura de onde você veio e analisar. And my friends, what the church in the UK so often fails to see because it's so close to it is its own syncretism. E uma das coisas que a igreja no Reino Unido fracassa em enxergar, porque está tão próximo dela, é o sincretismo. We have absorbed the Western, liberal, Greek thinking on so many things. Nós temos absorvido o pensamento liberal, ocidental, grego, em tantas coisas. We define success by what we do and what we deliver. Nós definimos o sucesso pelo que nós fazemos e pelo que nós produzimos. We define success by how big a car we park in the driveway. Nós definimos sucesso como qual é o melhor carro que nós podemos estacionar. The real issue is that neither of the cultures is a biblical culture. Mas a questão é, nenhuma das culturas é a cultura bíblica. And what we are called to as believers is not to be Brazilian, Portuguese, Malawian, English, Scots, Irish, whatever. E o que nós fomos chamados não é para sermos brasileiros, ingleses, escoceses, portugueses, But to be whatever. citizens of a heavenly kingdom with a biblical culture and perspective. Amen? Mas de sermos cidadãos do reino celestial com uma perspectiva bíblica. So what Ruth and I are trying to do by getting alongside our brothers and sisters in Malawi Então, o que eu e a Ruth estamos tentando fazer ao caminhar junto com os nossos irmãos no Malawi is in a way to try and put a little bit of a mirror up and to help them to see their own reflection and their own needs and issues and way forward. é tentar colocar para eles um espelho para que eles enxerguem as suas próprias culturas, sua própria cultura, seus próprios costumes. But the wonderful thing is as we do that, they're reflecting back to us. E o que é incrível nisso é que, ao passo que fazemos isso, eles refletem de volta para And we're nós. seeing wonderful things that they can teach us here. And I think there is very similar trends in Latino culture and all the rest of it compared to Anglo-Saxon culture. In Malawi, the emphasis on community, on family, on giving in community is wonderful and something that the Anglo-Saxon church lost decades ago. E o foco das igrejas no Malawi é a comunidade, são as famílias, é essa comunhão que muitas vezes o mundo anglo-saxônico perdeu. So we are called in the darkness of this world to shine because of our biblical lives. E nós fomos então chamados da escuridão deste mundo para brilharmos com a nossa vida bíblica. And it's easy to say amen tonight. E é muito fácil dizer amém para isso. The real challenge is, are we saying amen at 7 a.m. tomorrow when we get up to go to work? O difícil é, nós vamos falar amém às 7 da manhã, amanhã, quando levantarmos para ir para o trabalho. And the real challenge is that in our lives in front of our workmates or our neighbors or our friends at the school gate, E o desafio é a nossa vida com os nossos companheiros de trabalho, com os nossos amigos na escola, com aqueles que estão conosco na comunidade. do they see that light shining in a way that says, I want to know what's special? Eles veem em nós essa luz brilhar ao ponto de quererem saber o que é especial em você? So we're called to be different in the darkness. Então nós fomos chamados para sermos diferentes da escuridão. But then we've already said, God is a speaking God. E nós já dissemos que Deus é um Deus que fala. And the wonderful thing in this passage is we see God persistently calling to Samuel. E o que é maravilhoso nessa passagem é que Deus persiste em chamar Samuel. And some of us maybe are like Samuel. We're not yet able to understand
that God is speaking to us because we've never heard him before, perhaps, or we're not used to hearing him. E talvez estejamos como Samuel, que não tenhamos condições de saber que é Deus falando conosco, talvez porque nunca ouvimos ou porque não temos ouvido. Others of us, maybe like me a few years ago, we're so stubborn that even when he's shouting in our ear, we don't even want to listen to him. Is that right? Talvez somos como eu era alguns anos atrás, tão teimoso que ele pode estar gritando que você não responde. I had 30 years of really good fun in industry. Eu tive 30 anos de muito divertimento na indústria. My occupation was, jumping around and jet setting around the world and all that sort of stuff. A minha ocupação me levava a lugares diferentes em jatinhos ao redor do mundo. I'd had a wonderful vocation as a preaching elder in church, and it had been wonderful, and it's what God had planned, but God's plan had obviously changed. E eu tinha vocação de pregador, e eu sei que isso foi Deus que deu, mas os planos dele mudaram. But I wasn't listening. Mas eu não estava ouvindo. And so for a year, I went through what I call my Job experience. E por um ano eu passei pela minha experiência de trabalho. If you don't know what I mean, read the book of Job. Se você, a minha experiência de Jó, perdão. Se você não sabe o que eu estou falando, leia o livro de Jó. God was metaphorically grabbing me by the scruff of the neck and slapping me around the face to make me listen. Deus estava metaforicamente me pegando pelo colarinho e dando na minha cara para eu She got ouvir. worried there, didn't she? Eventually, I listened wonderfully. Eventualmente eu ouvi. And God slotted everything into place, and Ruth and I ended up in Malawi. E Deus colocou tudo no lugar e eu e a Ruth And acabamos He's no Malawi. wonderfully using all our skills over 30 years. He's slotted together the perfect roles for us. E Ele está usando todos esses dons e essa experiência que nós tivemos durante 30 anos nesse momento. So another lesson from the passage today Então, mais uma lição dessa passagem hoje. is God in the darkness needs disciples who are willing to listen and to act. Deus na escuridão, Ele precisa de discípulos que estão dispostos a ouvir e agir. To listen, to speak, and to act. Para ouvir, falar e agir. Samuel heard, Samuel ouviu, Samuel went, Samuel foi. and then Samuel did what must have been terrifying for him. E aí Samuel fez o que ele provavelmente deve ter sido muito amedrontador para ele. We don't know how old Samuel was, but I don't know, let's say a little boy this height. Nós não sabemos quantos anos tinha Samuel, mas nós achamos que ele era pequenininho. And then there's this older man, this respected man. He'd gone way wrong in God's eye, but he was probably still respected in society. E tinha aquele homem que já era mais velho, que era muito respeitado. Ele tinha feito muita coisa errada aos olhos de Deus, mas com certeza ainda era respeitado na sociedade. And the message he had been given was a terrible one to give to this old man. E a mensagem que ele tinha recebido era uma mensagem terrível para entregar para esse homem. God's warning to you is going to be carried out. O aviso de Deus para você vai acontecer. Your family line is going to be wiped out. A sua linha, a sua geração, a sua família será extinta. But he speaks the words. Mas ele falou. My friends, in today's society, Amigos, na sociedade de hoje, if you choose to speak the gospel to your neighbors, se você escolher proclamar o evangelho para os seus vizinhos, at best you will be thought a fool. melhor eles vão achar que você é um doido. At worst, you will be thought the most outrageous, hypocritical, nasty person telling somebody else what to do. E na pior das hipóteses, você vai ser a pessoa mais hipócrita, a pior pessoa falando para o outro o que ele tem que fazer. We have to be willing E mesmo assim, nós temos que estar dispostos to be seen to be contemptible in the eyes of the modern world. e estarmos dispostos a sermos mal vistos aos olhos do mundo Now, contemporâneo. don't get me wrong. Não me entendam mal. Some Christians think Alguns cristãos pensam, because the gospel will make people think that will make people hate you. porque o evangelho vai fazer com que as pessoas te odeiem, Therefore, anything I do to make people hate me is the gospel. então qualquer coisa que eu faço que faça as pessoas me odiarem é o evangelho. That isn't logical, is it? Isso não é lógico. So it's not calling us to walk up to our friends, bash
E ele não está falando. You're lost, sinner. Ele não está falando para a gente chegar, bater com a Bíblia na cabeça da pessoa e falar: você está perdido, pecador? Not always, anyway. Não sempre. I say that seriously because part of my conversion story is that in Glasgow, where that kind of evangelism is thought of as fairly soft and gentle, O meu testemunho é, lá em Glasgow, na minha conversão, esse tipo de evangelismo, ele é leve. in the 70s, somebody more or less said that to me, Na década de 70, alguém veio e disse isso para mim. and it did shock me into thinking for the first time. E fez com que eu ficasse chocado e começasse a pensar pela primeira vez. But that's not the general rule, brothers and sisters. Mas essa não é regra geral, irmãos e We are irmãs. meant in love to share the gospel so that the only thing that ever could be offensive is the truth that Jesus gives us in the gospel. Amen? Nós somos chamados a proclamar o evangelho, irmãos e irmãs. Mas a única coisa que deve ser ofensiva é a verdade de Jesus contra o pecado. So the world is dark and we should not be surprised about it. Então, o mundo é escuro, é terrível, e eles não vão ficar surpresos com isso. In that darkness, we're called to be salt and light, to follow a gospel worldview, a Bible culture, not a Brazilian, a Malawian, a Scottish, or an English. E nesse mundo escuro, nós somos chamados a vivermos uma cultura bíblica, não a brasileira, ou inglesa, ou escocesa. In heaven, we're not going to have separate rooms where Nós the não- Brazilians go to worship and the English go to worship. No céu, nós não vamos ter salas separadas onde os brasileiros vão adorar em um lugar, os ingleses vão adorar em outro. It's going to be like that day of Pentecost where we can all understand each other. We can all worship in our heart language. We can all understand each other's heart language. We'll all be together in front of the throne worshiping, and we will all have a biblical viewpoint for the last and ever time. Amen? Amém! Translate that, sorry. Vai ser como o dia de Pentecostes, onde todos vão se entender, nós vamos louvar e nós vamos estar falando e entendendo a mesma língua diante do trono do Rei. And then we have to listen, speak, or listen, act, speak. E aí nós vamos ouvir, agir e falar. Even tomorrow morning at 7 a.m. Inclusive amanhã às 7 da manhã. And I know what that's like. I had to get up at 5:30 a.m. every morning for about 15 years and commute down to London Eu from sei- Suffolk. I know what it's like. Eu sei bem o que é isso, que eu tive que acordar durante muitos anos, às 5:30 da manhã, e sair de Suffolk até Londres. And the third thing, very briefly, there's another very important thing here that talks to Ruth's ministry in Malawi. Existe uma terceira coisa muito importante aqui que diz respeito ao ministério de Ruth lá no Malawi. So often, we think of young people as tomorrow's church. Muitas vezes nós pensamos nos jovens como a igreja de amanhã. God thinks of them as today's. Deus acha que eles são a igreja de hoje. Samuel was a wee boy. That's Samuel. Scottish for little boy, by the way. Samuel era um menininho. He was a wee boy. Ele era um menininho. He wasn't a mature adult. He wasn't even a teenager. Ele não era um adulto maduro, ele não era nem um adolescente. God can touch children's hearts. Deus pode tocar o coração das crianças. And if we miss out on that, we're missing out on a whole chunk of God's plan for God's church and God's kingdom. E se nós perdermos isso de vista, nós estamos perdendo de vista uma grande parte do plano de Deus para o povo dele e para a igreja dele. Perhaps many of you can witness to that you were touched by God when you were young. You were 3, 4, 5, 6, 7. Muitos de vocês talvez podem testemunhar disso, que foram tocados pelo amor de Deus quando vocês tinham 3, 4, 5 anos de idade. And I don't know about you, I love working with children Eu não sei você, mas eu amo trabalhar com criança, because they teach me what God wants me to be. porque eles me ensinam o que Deus quer me ensinar. God says, "Suffer the little children to come unto me, for such is the kingdom of God." Jesus disse, deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos What he's céus. meaning is the sort of love that God expects from us O que ele quer dizer é o tipo de amor que Deus espera de nós. is that wonderful, simple, trusting love that you see. É aquele amor maravilhoso, lindo, simples, que confia, que você vê. Like when the little girl there had wrapped every limb around her mother's body and was cuddling her as tightly as she possibly could. Como I don't know who she was, but I saw it. É como aquela menininha que estava ali e abraçou a mãe com toda a força que ela tinha. Simply
honestly, deep down, she had just all trust for her mother and her father. Simplesmente, de forma muito honesta, ela lá no fundo, ela tinha todo o amor por sua mãe e por seu pai. You know, I firmly believe that as disciples, our main task in life with God is to get ourselves back to spiritually having that kind of love for God. E eu creio que a nossa vida com Deus aqui o nosso propósito de relacionamento com Ele é voltar aquele amor puro com Ele. We've been so hurt by life. Nós temos sido tão feridos pela vida. By becoming adults, we learn that all the things that actually God doesn't want are the important things. Nós aprendemos todas as coisas que Deus não quer, as coisas importantes. Having a hard heart that where the damage can just wash off. Nós temos um coração duro onde todo dano simplesmente vai embora. And therefore not loving in the way that a child loves his mom and dad. E aí esquecemos de amar da mesma forma como a criança ama seu pai e sua mãe. So we have to recognize we've got so much to learn from children and never to forget that God works in children's lives. E não podemos esquecer que temos muito a aprender das crianças e que Deus trabalha na vida delas. And that's why Ruth is spending so much effort helping Malawians who believe that as well to build a movement to train Sunday school teachers in Malawi. E é por isso que a Ruth está colocando tanto esforço em treinar mais professores para que alcancem mais crianças no Malawi. Is there anyone here this evening who doesn't know God? Existe alguém aqui essa noite que não conhece a Deus? Have you been hearing God a bit like Samuel? Você tem ouvido Deus como Samuel? Maybe not quite sure who you're hearing, Talvez sem ter certeza de quem que você está ouvindo, or maybe not wanting ou to talvez know who you are hearing. não querendo saber quem é que você está ouvindo. Perhaps God's message to you this evening is like Samuel, you have to act, and you have to listen, and you have to say. Talvez a lição de Deus para você, como Samuel, é que você tem que agir, você tem que ouvir, você tem que falar. Tonight, if you think He is calling, go home. Se essa noite você acha que Ele está te chamando, vai para casa. Go into your quietest room. Vai para a sala para o cômodo mais quieto e calmo da sua casa. And you say what Samuel said. E diga o que Samuel disse. Speak, Lord, for your servant is listening. Fale, Senhor, o seu servo ouve. And you see what God does to your life. E você vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida. If you're a disciple here this evening, Se você é um discípulo aqui essa noite, my friends, the message from God is very clear. We have to strive to have a biblical view of the world and to live a biblical culture. amigos, a lição aqui é muito clara. Deus anseia que nós tenhamos uma vida bíblica, uma visão bíblica do mundo. What do you have to give up O que é que você tem que abandonar to gain the wonderful gifts that come when you are living completely in God's kingdom? para receber os presentes maravilhosos que você vai receber quando você está vivendo no centro do reino de Deus? What do you need to do tomorrow O que você tem que fazer amanhã to fully hear and proclaim God's word where you live and work? para completamente ouvir e proclamar a palavra de Deus onde você vive e trabalha? And what do you need to do maybe even in this church E talvez o que você tenha que fazer, inclusive nessa igreja, to make the children the center of everything that you are doing? para fazer com que as crianças sejam o centro de tudo aquilo que você To está make them as fazendo. much part of today's church Fazer com que eles sejam muito mais parte da igreja de hoje, as their moms and dads. como seus pais. And perhaps the third thing is that you've learned a little bit more about how you might partner with ZM. E talvez uma terceira coisa é que você tenha aprendido um pouco mais como você pode ser parceiro da Zambezi Mission. To help ZM help the Christians of Malawi to face the very same fundamental needs that they have. Então, para que vocês consigam dar suporte e ser parceiros da Zambezi Mission em suprir as grandes necessidades que eles têm. That we all might say, speak, Lord,
for your servant is listening. Que todos possamos dizer: fale, Senhor, o seu servo ouve. That we might all be in the position as disciples of Samuel, where people looked at him and they said, Que nós possamos todos estar como discípulos de Samuel, que olharam para ele e disseram: God revealed himself to Samuel. Deus se revelou a Samuel. Our prayer must be that God will reveal himself more fully to us here. A nossa oração tem que ser que Deus vai se revelar de forma mais completa para nós aqui. That like Samuel, we might reveal God's word to those around us. Que como Samuel, nós possamos revelar a palavra de Deus àqueles ao nosso redor. Like just as the kingdom of Saul and then greater David came in, that God's kingdom might come more fully here on earth today as it is in heaven. Como veio o reinado de Saul, o reinado do grande Davi, que nós possamos estabelecer o reino de Deus aqui e para sempre. Amen. Amém. Glórias a Deus. Amém? Amém. Thank you. Thank you very much. Obrigada. Tá traduzindo. Muito obrigado pela palavra. Thank you for your word. Eu acho que essa palavra veio bem a calhar, não? I think that this word came straight into our needs. Exatamente o que nós estamos passando. Exactly what we are going through. Amém? Amen? Amém. Nós precisamos começar a enxergar a Deus de uma maneira diferente. We need to start seeing God in a different way. Adicionando a tudo que foi dito aqui agora à noite, Adding to everything that has been said here tonight. eu quero adicionar algo que foi dito hoje de manhã pelo Trevor. I want to say something that Trevor said this morning. Nós precisamos começar a enxergar a Deus como o nosso Pai. We need to start seeing God as our Father. Mas não só enxergá-lo como o nosso Pai, Not just as our Father, sermos filhos dele, but to be His children. obedecer ao chamado dele, Obedient to His calling, viver uma vida segundo ele living a life according to His will, e fazer segundo ele manda fazer. and do as He says. Amém? Amen? Podemos nos levantar? Can we stand up? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa noite, Senhor. Nós queremos aqui, diante de Ti, Senhor, dizer que estamos atentos e ouvimos a Tua palavra essa noite. Ouvimos o Teu servo falar aos nossos ouvidos e aos nossos corações e cremos, ó Pai, que foi o Senhor mesmo quem enviou essa mensagem. Que possamos estar de ouvidos e de corações abertos para poder Te ouvir, Senhor nosso Deus. Que possamos ouvir a Tua voz falando aos nossos corações, mas não somente ouvir, agir e também falarmos, ó Pai, aqui está o teu servo, eu estou te ouvindo, Senhor nosso Deus. Que possamos ouvir o teu chamado, que possamos ouvir as tuas ordens, que possamos ouvir os teus ensinamentos através da tua palavra, Senhor nosso Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida do Miles e da Ruth. Que o Senhor os abençoe ali nesse ministério, Senhor. Que o Senhor abençoe os pastores, os líderes que ali estão na Zambezi Mission, Pai, levando o evangelho para aquele povo, Senhor, que está tão carente, não só de coisas materiais, mas carente de Ti, Senhor. Que o Senhor os capacite a cada dia, que o Senhor os encoraje a cada dia, que nós entendemos, nós sabemos, ó Pai, o quão difícil deve ser estar longe de casa, como nós também aqui estamos, muitos de nós estamos longe de casa, mas, Senhor, ainda nós temos o conforto, nós temos eletricidade, nós temos água, nós temos transporte público bom, nós temos carro, e eles muitas vezes nem isso têm, Senhor. Então, que o Senhor os encoraje a cada dia, que o Senhor seja o provedor de todos os dias para eles, ó Pai querido, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por cada vida que está aqui hoje, Senhor. Que essas palavras que foram ditas penetrem profundo nos corações das pessoas que estão aqui pela primeira vez ou que estejam visitando, Senhor nosso Deus, e que eles possam ouvir o teu chamado. E o Senhor diz: eu estou te chamando pelo nome. E que você possa, e que nós possamos atender ao seu chamado. Em nome santo de Jesus é que nós oramos, agradecemos e louvamos o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre.
em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos abençoar uns aos outros. Primeiro em inglês, depois em português. Pode colocar lá em cima, por favor? Primeiro em inglês e depois em português. Let's say, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all evermore. Amém. Português? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e para sempre. Amém.